Abre a tua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu Senhor. Amém. Pode sentar. Fala conosco, Pai, pela tua palavra. Que a tua graça nessa noite fale ao nosso coração e que o Senhor restaure a dignidade espiritual na vida dos teus servos. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Amém? Amém. Meu querido, minha querida, a Bíblia nos narra nesse texto de 2 Samuel, capítulo 9, a história de um homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, um príncipe. Afinal de contas, Saul era rei, Jonatas era príncipe, e por conseguinte Mefibosete também era um príncipe. Mas alguém que quando criança é acometido por um acidente, se você ver lá em 2 Samuel 4, de 1 a 4, diz que quando ele nasceu deixaram ele cair, e isso provocou atrofiamento nos 2 pés. Essa interferência forte começa então a mudar a história dele, o projeto de vida dele, tudo aquilo que os pais tinham sonhado para Mefibosete muda. Jonatas é assassinado em batalha, Saul morre e Mefibosete vai para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa lugar dos esquecidos, ou lugar daqueles que querem esquecer alguma coisa. Terra do esquecimento, terra daqueles que não queriam que a sua história fosse conhecida por ninguém. Era um lugar esquecido de gente esquecida. Podemos dizer que para Mefibosete, com uma história tão sofrida, era um lugar apropriado, um lugar dominado pelo medo. Ali vivia Mefibosete, um menino que nasceu um dia para ser rei. Imaginou isso? Saul era rei, Jonatas seria o sucessor e Mefibosete seria o próximo na linha de sucessão. Alguém que nasceu para ser rei, mas que fora assaltado pela tragédia, que perdeu a realeza, que perdeu a família, que perdeu a capacidade de andar, tudo isso de uma vez só, e que foi para um lugar chamado lugar dos esquecidos. Até que Davi se lembrou de Jonatas e mandou chamar Mefibosete, que era filho do amigo do rei.
Olha que coisa interessante. Ele saiu da terra dos esquecidos para vir para a casa do rei. Essa analogia que eu quero fazer com você nessa noite. Deus chama você da terra dos esquecidos para vir para a mesa do rei. Deus chama você da terra do sofrimento, Deus chama você da terra do medo, Deus chama você da terra dos traumas, para que você venha à presença do Senhor. Deus chama a cada um de nós para sairmos do nosso mundinho e virmos para a casa do rei. Nós temos que deixar Lodebar, a terra dos esquecidos, para virmos à presença do rei. E o que, meu irmão, minha irmã, o que é que tem te afastado da posição de príncipe do Senhor? Afinal de contas, nós somos filhos do rei. Se nós somos filhos do rei, nós somos príncipes dos exércitos do Senhor Jesus Cristo. Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de vitória. Mas o que é que tem afastado você da mesa do rei? O que é que tem afastado você da presença do rei? Quais as forças externas que têm conspirado contra você? É interessante que Mefibosete não tinha um trauma. Mefibosete tinha vários traumas. E a palavra trauma, ela vem do grego e ela tem um significado muito pesado. Trauma é a ferida que é pisada todos os dias. Literalmente, se você for procurar no grego, trauma é a ferida que é pisada todos os dias. É a ferida que sangra todos os dias. Por isso que na medicina, quando você tem uma contusão, ela é chamada de traumatismo. A gente acha que trauma é só psicológico, mas o trauma ele é físico. Trauma é a ferida que sangra, trauma é a ferida que é pisada, trauma é a ferida que não cicatriza todos os dias. E daí ela é trazida para o contexto psicológico, ela é trazida para o contexto da alma. Trauma é aquela interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça. Olha só, qual era a ação original? Mefibosete seria príncipe. Mefibosete teria dinheiro. Mefibosete teria uma vida tranquila. Mefibosete teria saúde. Essa é a parte original, a ação original. Qual é o trauma? Tudo isso foi tirado dele. Ele caiu, ficou aleijado, perdeu o pai, perdeu o avô e foi esquecido numa terra do medo. A ação original foi interrompida. A ação original na tua vida, meu irmão. Deus te chamou para que você seja uma pessoa abençoada. Deus te chamou para que você seja uma pessoa santificada. Poxa vida, quando eu falei abençoada, teve um monte de amém. Quando eu falei santificado, um só. Amém? Eu acho que é mais importante ser santificado do que ser abençoado. Amém? Deus te chamou para ser abençoado. Deus te chamou para ser santificado. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para você ser irrepreensível. Só que uma intercorrência aconteceu no meio do caminho. Pecado. A palavra de Deus diz que nós temos que nos livrar do pecado e do peso que tenazmente nos assedia. Está lá no livro de Hebreus. Para que a gente possa correr livre a carreira que nos está proposta. Essa é a ação original. Correr a carreira que nos está proposta. O que interfere? Os traumas. Os traumas. De repente, algo que aconteceu na tua infância, algo que aconteceu na tua juventude, relacionamentos que não deram certos, problemas financeiros,
Não sei. Talvez você tenha dentro de você alguma coisa que impediu a tua caminhada original. Talvez a tua caminhada original tivesse sido chamado para o ministério. E você se sente frustrado porque você não seguiu a voz do Senhor. Talvez a tua chamada original fosse, quem sabe, para você ser um engenheiro. E você foi fazer direito porque teu pai quis. Talvez a tua chamada original fosse para que você seguisse de uma maneira. E as intercorrências da vida deixaram marcas. E você seguiu outra. Nós podemos chamar isso de traumas. E eu quero dizer para você que Mefibosete era um colecionador de traumas. Mefibosete, ele colecionava, toda a vida dele foi marcada por decepções, toda a vida dele foi marcada por perdas, toda a vida dele foi marcada por frustrações, toda a vida dele foi marcada por angústias. O histórico de vida dele nos mostra que os traumas começam quando ele era criança. Tanto é que quando ele chega perto de Davi, esse cara, para ele ter baixa estima, ele precisava ter a moral elevada umas 10 vezes. Porque ele chega perto do rei, ele olha para o rei e diz: quem sou eu, num passo de um cachorro morto, para que o Senhor se lembre de mim? A estima desse cara estava no chão. Ele se considerava um zero à esquerda. Eles se consideravam nada. Meu querido, minha querida, eu posso dizer que são os traumas na vida de um príncipe. Talvez você tenha traumas. Você é um príncipe de Deus. E talvez você tenha traumas. O primeiro trauma de Mefibosete era um trauma físico. Está latente. Ele não conseguia andar direito. Uma pessoa portadora de necessidades físicas, sejam elas de qualquer espécie, se ela não tiver o coração trabalhado pela graça de Deus, ela tem dificuldade de autoaceitação e ela tem dificuldade de aceitar os outros. O que faz com que você aceite os seus traumas físicos é a graça de Deus, de saber que não importa do jeito que você é fisicamente, Deus te ama. E que você vai ter um corpo novo na glória. Um lugar onde não vai ter deficiências. Essa é a primeira coisa. Mefibosete, pelo trauma físico dele, ele não, como príncipe, não podia sair para a guerra, como era a função dos príncipes de Israel. Ele não podia empunhar a espada, ele não podia defender o rei, por isso que ele vai para um lugar esquecido. Ele não servia para aquilo no qual ele nasceu. Mesmo sendo da família de Saul, vários soldados de Saul serviram Davi. Mefibosete não. Ele estava impossibilitado pelo seu trauma físico. Mas se não bastasse isso, olha só a imagem familiar. No mesmo dia ele recebe a notícia de que o pai e o avô morreram. Estou sem família. Sou órfão. Vem o trauma emocional, dor física, dor familiar, e aí vem uma dor profunda a ponto dele achar que ele vale menos do que um cachorro morto. Ou seja, esse moleque cresceu com uma baixa estima muito grande. Ou seja, quando ele fala que ele não passa de um cachorro morto, ele está dizendo para Davi: eu sou um imprestável. Eu não sirvo para nada. Eu sou miserável.
eu sou sujo, eu não sirvo. É para esse tipo de pessoas que o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É para esse tipo de pessoa que está no lugar esquecido, com a vida arruinada, cheia de traumas, que Jesus diz: vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se não bastasse todos esses traumas, Mefibosete ainda tem o trauma social. Ele está no lugar sem vida, Lodebar, o lugar dos esquecidos, o lugar do esquecimento. Irmãos, vocês já viram na Bíblia o que era Lodebar? Pesquisa na Bíblia, Lodebar. Lodebar era um lugar que não tinha pasto, só pedra. Consequentemente, não tinha ovelha. Nenhuma ovelha podia viver ali. Era uma cidade destinada a doentes, cidade destinada a miseráveis, cidade destinada a cegos, cidade destinada a leprosos, enfim, os imprestáveis da sociedade. Era um conjunto de miseráveis. Foi no lugar do esquecimento, no meio deste cenário, que esse moleque viveu 20 anos da sua vida. Ele era um homem que tinha nascido para ser rei. Alguém nascido para ser príncipe, mas que viveu tragédias. Ou melhor, alguém que não viveu vida. Vamos ser sinceros, esse cara não viveu. Esse cara vegetou. No meio de miseráveis, esse cara vegetou. Mas o Senhor não se esqueceu dele. Sabe qual é a lição? Da mesma maneira que Deus se lembrou de Mefibosete, Deus se lembra de cada um de nós. Em Lucas 19, verso 10, o Senhor Jesus diz que o pastor vai em busca da ovelha perdida num lugar sem pasto. Meu irmão, você pode estar passando o Lodebar da tua vida. Deus vem ao teu encontro para te levar para lugares melhores. O rei Davi se lembrou da aliança que tinha feito com Jonatas. Da mesma maneira que Jesus te lembra hoje da aliança que ele fez com você. Nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A posição de Jesus para você é a mesma posição de Davi para Mefibosete. Restituição. Deus quer restituir a tua vida, tirando os traumas. Da mesma maneira. E quando eu falo restituição, não estou falando em dinheiro, não. Não tem aquela história, restitui, eu quero de volta o que é meu. Não sou dono de nada. Não estou pregando teologia da prosperidade, não. O que eu estou dizendo é que o Senhor vai restituir espiritualmente na tua vida tudo aquilo que foi tirado. E como é que a restituição aconteceu? Primeiro lugar, a restituição começa não em Lodebar. A restituição começa em Jerusalém. Ele foi tirado do lugar do esquecimento. O que significa Lodebar? Lugar do esquecimento. E o que significa Jerusalém? Jerusalém significa a cidade da paz. Ele foi tirado do lugar do esquecimento e a restauração dele se deu aonde? Na casa da paz. Em Jerusalém. Vocês perceberam? A restituição não acontece no lugar do esquecimento. Ele é tirado do local de esquecimento e levado para a casa da paz, para a terra da paz. A restauração na sua vida
pode começar com os princípios existentes na ação de Mefibosete. Quais sejam elas? Primeiro, ele foi aonde o rei estava. A tua restauração só vai acontecer quando você for aonde Jesus está. A Bíblia narra a história da mulher Ciro-Fenícia, que não esperou Jesus ir até ela. Ela foi até onde Jesus estava e se humilhou na presença dele, de maneira semelhante à ação de Mefibosete. Segundo, Mefibosete reconheceu a sua situação. Para que haja restauração na nossa vida, é necessário reconhecimento, é necessário confissão. Davi, enquanto não reconheceu o seu pecado, ele diz que os seus ossos se envelheciam todos os dias. O povo de Israel, ele precisou reconhecer a sua situação de escravidão na Babilônia para que houvesse restauração. Meu irmão, você tem que reconhecer a sua situação para que Deus possa restaurar você. Meu irmão, minha irmã, você precisa reconhecer a situação do seu casamento para que Deus possa reconstituir e restituir o teu casamento. Para que possa haver reconciliação, você precisa reconhecer a tua situação financeira para que Deus possa restituir a tua situação financeira. Mefibosete, ele estava cheio de temor. Qual é o versículo da escola dominical? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos entrar na sala do trono diante do rei com temor. Assim faziam os sacerdotes quando entravam no Santo dos Santos. Eu tenho que entrar na presença do meu Deus com temor, sabendo quem eu sou. Não vou dizer que eu sou um cachorro morto, mas eu sou um pecador que careço da graça e da misericórdia do Senhor. A partir do dia que Mefibosete entrou na presença do rei Davi, ele passou a comer pão continuamente na presença do rei. Todas as terras que eram de Jonatas foram restituídas. O homem que tinha perdido a posição de príncipe e se tornado escravo é novamente colocado como um príncipe e é tratado como filho de Davi. Nós somos filhos de Deus. Mas será que nós temos nos portado como filhos de Deus? Ou será que nós ainda somos escravos do pecado? Quero encerrar a mensagem dessa noite dando para você alguns conselhos que foram as atitudes de Mefibosete para que ele tivesse a dignidade dele restaurada. Primeiro, não se permita dominar pelo medo. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E qual é o perfeito amor? O amor de Deus por você, o amor de Jesus demonstrado na cruz do Calvário. O perfeito amor. Meu querido, minha querida, Mefibosete se apresenta como um cachorro morto. Ele não tinha mais perspectiva nenhuma de vida. Ele não se considerava gente. Ele se considerava menos que um nada. Não permita que o medo faça isso com você. Não se deixe dominar pelo medo, porque o perfeito amor de Deus na tua vida lança fora todo o medo. Segundo lugar, creia na bondade do rei. Mefibosete custou a acreditar na bondade de Davi. Muitas vezes nós perdemos anos preciosos da nossa vida sem desfrutarmos da bondade de Deus. Mefibosete não acreditava que o rei pudesse ser bondoso com ele. Nós precisamos crer e desfrutar da bondade do Rei dos Reis sobre a nossa existência. Porque aí sim, nós vamos desfrutar da intimidade do Rei. Ele saiu da terra dos esquecidos e foi comer pão na mesa do Rei. A palavra de Deus diz que em Cristo
Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você crê nisso? Você crê dessa maneira? Eu creio. Eu creio que Deus nos convida para sentarmos à mesa do banquete. Daqui a pouco, nós vamos sentar à mesa do banquete. Porque Ele diz que todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do cálice, nós fazemos isso em memória daquilo que Ele fez por nós. Desfrute da intimidade do Rei. Desfrute das riquezas do Rei. Eu posso estar passando a necessidade e dificuldade, mas meu Deus é o dono do ouro e da prata. E eu creio na palavra que diz que o justo nunca vai mendigar o pão, nem a sua descendência de passar necessidade. Você crê nisso? Eu não quero ter para ficar rico, mas eu quero poder deitar a minha cabeça no travesseiro sabendo que no dia seguinte o meu maná está garantido, porque Deus promete que vai me dar o pão de cada dia. Eu vou comer pão todos os dias na mesa do Rei. Eu quero contar uma historinha para vocês. Nós muitas vezes precisamos ter essa confiança. E muita gente dorme preocupada, sem a certeza de que no dia seguinte vai ter o pão de cada dia. Eu estava lendo o testemunho de um pessoal, inclusive eles tiveram aqui aquele coral de crianças negras, o Atoto. Eu estava lendo o testemunho de um dos líderes, que diz que algumas crianças, elas foram recolhidas depois de um ataque numa das aldeias, em que os pais morreram, e elas foram levadas para lá. E diz que uma das maiores preocupações daquelas crianças era com relação à comida. Porque antes delas serem recolhidas, elas passaram muita necessidade, elas passaram muita fome. Elas tinham que catar restos, procurar, elas disputavam com os cachorros a comida. E diz que nos primeiros dias, as crianças elas recebiam porções e pedaços de pão. E diz que se percebeu que muitas delas não comiam na janta e escondiam o pão debaixo do travesseiro. E com o passar do tempo, como elas no dia seguinte ganhavam comida de novo, elas esqueciam que elas tinham pão debaixo do travesseiro. O pão começou a embolorar, dar bicho, de repente começou a ter larva na cama das crianças, e eles queriam saber de onde vinham, e eles descobriram que era debaixo do travesseiro. E aí eles se tocaram que as crianças, elas não confiavam que no dia seguinte elas iam ter pão. Então eles disseram para elas, podem comer, porque nós garantimos para vocês que no dia seguinte vocês vão ter pão. Mas se vocês não acreditam, vocês comem e na hora de dormir, nós vamos dar para cada uma de vocês um pedacinho de pão e vocês vão segurar. E diz que as crianças começaram a dormir tranquilas, porque elas tinham na mão um pedacinho de pão. É a certeza de que no dia seguinte, se faltasse, elas tinham um pedacinho de pão para comer no café da manhã. Até que elas começaram a entender que não ia faltar. Vocês perceberam? Meu irmão, minha irmã, nós muitas vezes somos como essas crianças. Nós não acreditamos que no dia seguinte nós vamos ter o pão de cada dia. Mas nós estamos sentados na mesa do Rei. E o Rei não deixa faltar o pão de cada dia para nós. A exemplo de Mefibosete, Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Eu quero terminar a mensagem dessa noite dizendo para você que a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, ela é clara. Lodebar não é mais o teu lugar. Você foi chamado pelo Rei para estar diante dele. Você foi chamado pelo Rei para sentar em volta da mesa do Rei. Deixe a terra do esquecimento, deixe a terra dos traumas para trás e nunca mais retorne para lá. Você não precisa de Lodebar. Jesus pagou o preço por você. Jesus sofreu no nosso lugar para que nós tenhamos acesso ao trono do Pai. Nós temos livre acesso. Lodebar não é o teu lugar. A terra do esquecimento, a terra que não produz nada,
não é o teu lugar, a terra dos miseráveis, porque você é um príncipe de Deus, chamado para sentar à mesa do teu rei. Amém?